Primeiro você vai precisar da água. Depois você pega sua pimenta do reino. Enfim, já tá tudo... Você esparrama pelo seu prato, ok? E por último, você pega seu detergente. Tensão superficial é denominada como uma camada na face do líquido que faz com que a superfície tenha um comportamento como se fosse uma proteção que não permite que alguns objetos afundem. Isso acontece por conta das moléculas da água, que exercem interação entre si. As moléculas as quais estão no interior do líquido interagem com as outras em todas as direções, e já as que estão na superfície interagem com as moléculas que estão dentro do líquido, já que não tem nenhuma em cima e que possam interagir. A consequência dessa interação só com as moléculas de dentro faz aparecer uma tensão que desempenha uma força sobre a camada de superfície, com uma interação de compensar essa tensão do lado e de dentro do líquido. E essa força que forma essa camada é chamada de tensão superficial dos líquidos. Mas quando essa camada recebe uma força maior do que ela suporta, essa camada é rompida e o objeto afunda. E essa tensão explica vários fenômenos, e entre eles os principais são a forma esférica das gotas de água, e que alguns insetos podem andar sobre a água, e também incluindo micro-organismos, como bactérias, fungos e algas, e as plantas aquáticas. E esse fenômeno também explica por que os objetos pequenos, como, sei lá, lâmina de barbear, clipes, como vocês viram, moedas, por exemplo, que são feitas de aço e também possuem uma densidade aproximada de 8 gramas por centímetro cúbico. E não afundam quando são colocados horizontalmente sobre a água, que não conseguem quebrar a tensão. Primeiro você vai despejar o seu leite no prato. Aí depois você vai jogar o corante assim, normal. E por último você vai ter que... Isso acontece porque o detergente é uma substância polar que tem gordura, né? Assim como o leite. E o corante tá lá só para ser mais visível essa reação, né? E essas distorções que tá acontecendo aí é devido a isso, porque a gordura tá se separando do leite, querendo se juntar com a gordura do detergente. E já que a gordura é uma substância polar, então a gordura do detergente e do leite tende a virar uma substância só, né? Uma substância homogênea. A polaridade se refere às concentrações de cargas da nuvem eletrônica em volta da molécula, sendo dividida em apolar e polar. Apolar são moléculas que possuem os números de nuvens eletrônicas igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central. Ou então, quando colocamos na forma geométrica, o vetor resultante é igual a zero. Como o metano ou o etano. Ou também podemos citar a molécula de hidrogênio, onde tem um vetor em cima de uma molécula que está sendo puxado para a direita, e assim como a molécula do lado esquerdo, só que ela está sendo puxada para o lado oposto, né? E isso faz com que anule as forças, sendo igual a zero. Portanto, a eletronegatividade são iguais. Polar é o caso contrário das moléculas apolares. Então, isso quer dizer que são moléculas que possuem o número de nuvem eletrônica diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central. Ou então, né, quando colocamos em forma geométrica, o vetor resultante vai ser diferente de zero.
Como, por exemplo, a água. Ela possui 4 nuvens eletrônicas, mas só tem 2 moléculas de hidrogênio. Portanto, o número de nuvens eletrônicas é diferente de zero, sendo uma molécula polar. Outro exemplo é da amônia, que ela tem 4 nuvens eletrônicas e apenas 3 moléculas. E também podemos perceber que o vetor resultante é diferente de zero, devido a seu ângulo, pertencendo às moléculas polares. E sempre que fazer uma mistura com moléculas apolares, resultará em uma mistura homogênea. Vale o mesmo para substâncias polares, mas caso pegar uma substância polar e apolar, será uma mistura heterogênea.